Gente que trabalha o tempo todo, mas nunca está realmente tranquila, atende cliente, responde mensagem à noite, resolve problema no domingo e mesmo assim parece que sempre está correndo atrás? Isso é modo sobrevivência e hoje eu vou te mostrar como sair dele. Oi, eu sou a Aline, trabalho há mais de 10 anos na área da beleza como manicure e pedicure. Aqui eu compartilho a construção de um negócio organizado, lucrativo e consciente, sem glamour, mas com estratégia. Se você quer parar de improvisar e começar a administrar, esse vídeo é para você. Modo sobrevivência é quando você trabalha sem planejamento, aceita qualquer horário, responde a cliente a qualquer hora. Não sabe quanto vai faturar no mês e vive cansada. E quer saber? Não é falta de esforço, é falta de estrutura, de organização mesmo. Vamos falar sobre a organização da semana. Aqui você entra no prático. Você precisa separar sua semana em blocos claros. Exemplo: dias de fazer atendimento. Por exemplo, eu faço atendimento de... Eu trabalho de segunda a sábado, mas eu faço atendimento de terça-feira externo, que são os atendimentos ainda que eu mantenho fazendo atendimento em domicílio, e de quarta a sábado aqui no meu espaço. A segunda-feira é o dia que eu tiro para fazer a parte de organização, né, que aí entra toda a parte organizacional. Então eu dividi a minha semana por bloco. Segunda, a parte administrativa. Terça, atendimentos externos. De quarta a sábado, atendimentos aqui no estúdio. Isso já é de forma clara e quando eu vou organizar, quando eu vou responder uma cliente, eu já sei a minha agenda, a minha programação. Então é bom separar isso: dia de atendimento, dia de administrativo, horário fixo para responder cliente. Isso eu não tenho, né? O que eu não gosto de fazer é parar, enquanto eu estou no atendimento, ficar parando para responder mensagem. Eu não faço isso, né? Nos intervalos de um atendimento para outro, eu respondo alguma cliente. Ou até alguma cliente que a gente já conversou, já tá agendada, mas ela tá com alguma dúvida, ou quer mudar alguma coisa, ela me manda uma mensagem, eu vou respondendo ela no decorrer do dia. Mas eu tiro a segunda-feira para fazer os agendamentos. Então é o dia que eu mais fico ali disponível para responder todas as mensagens, né? Na hora que eu paro para fazer a agenda. Então, se na parte da manhã eu tô organizando outra coisa, na parte administrativa, ou até na parte organizacional aqui do espaço, eu não fico respondendo mensagem, porque senão o dia não rende. Eu vou fazer a agenda na parte da tarde, à tarde eu respondo todas as mensagens. Então, é importante a gente ter isso. Mas eu não acho legal ter um horário fixo, porque senão uma cliente manda mensagem para você e é com um pouco mais de urgência e você vai ficar esperando. Então, não faz sentido. Mas é importante ter um dia no que você vai ter o maior fluxo ali de mensagens. E depois, no decorrer da semana, mais um ajuste, uma cliente nova, alguém que não fez agendamento e tá querendo horário. Então, fica mais fácil de administrar, né? Outra coisa é ter horário limite de trabalho. Isso é importantíssimo. Por muito tempo eu não tive isso. Mas a partir do momento que eu comecei a ter o horário de início e uma média de horário de parar também, né? Do término, porque por muito tempo, se a cliente queria horário 6 horas da manhã, eu atendia ela às 6. Se ela queria horário às 7 da manhã, eu atendia às 7. Se queria 8 da noite, eu atendia às 8. Então, tipo, eu não tinha horário. Eu vivia para as minhas clientes, para minha agenda. E não faz sentido isso. E nem faz ter mais resultado, só deixa a gente mais cansada, né? E essa sensação de que parece que, sei lá, que se não for assim não funciona e gera em torno de um medo também. Nossa, se eu não atender eu vou perder a cliente. Não é assim. É importantíssimo ter o horário de início e ter o horário de término. Eu acabo, às vezes, abrindo uma exceção, uma ou outra, pra atender um dia um pouco mais tarde, pra fazer um ajuste, ou porque a cliente precisou, ou porque eu precisei de fazer uma troca, mas eu tenho o meu horário de início e o meu horário de término. E isso é importante a gente ter limite. Exemplo, agora vamos para exemplos práticos. Se você atende 5 clientes, talvez um dia você precisa de tirar um dia administrativo. Se você atende menos cliente por dia, talvez você não precise tirar um dia para você fazer a parte administrativa. Às vezes você consegue ir conciliando aí nos seus horários, né? Eu acho mais prático deixar um dia. Eu já tive um momento da minha vida que eu não deixava e que eu não tirava, e por isso que ficou um caos, e é por isso que hoje eu estou organizando, estruturando toda a minha empresa, transformando mesmo o atendimento em mesa, que era só atender, para tornar o meu negócio lucrativo e organizado. Então, assim, eu comecei a tirar esse dia e faz total diferença. Agora, vamos falar um pouco mais, né, mais prático, assim. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar esse dia para conferir a agenda. Então, para quem já tem, né, a gente já falou sobre agenda, em outro vídeo a gente pode também falar um pouco mais de forma detalhada, mas a gente precisa conferir a agenda, precisa atualizar o nosso financeiro, os nossos materiais, fazer lista de compra, comprar os materiais, planejar também as redes sociais, então isso é importante, né? Organizar, enfim, sala, estoque, materiais, tudo. Então a gente precisa de um dia para fazer isso. Ou, como eu falei, se você não atende tanto, você pode separar isso diante da sua agenda, você separar as atividades
atividades que você precisa fazer, mas aí você vai precisar bloquear aquele horário, porque senão depois você não faz e acumula, e aí pode faltar um material, enfim, pode ficar desorganizado. Por isso que eu acho mais prático já deixar um dia para isso, ou pode ser talvez só meio período, né? Não precisa de você deixar o dia inteiro, a segunda toda, talvez você pode deixar a segunda no período da manhã, às vezes você pode deixar 1 ou 2 dias na semana, começar um atendimento um pouquinho mais tarde e deixar ali um bloquinho de 1 ou 2 horas para poder fazer essas coisas, mas precisa separar. Aí aqui a gente já entra, né? Fez tudo isso, quando você, exemplo, quando você não agenda, né, tempo para administrar, você acaba ficando muito cansada. Então, é importante fazer isso, administrar o tempo, colocar na agenda, fazer uma programação, tá? Para você evitar esse cansaço. Agora, vamos falar sobre dias de atendimento vezes dias administrativo, né? Já falei um pouquinho aí, mas agora vamos simplificar um pouco mais e detalhar isso, né? Porque muitas profissionais sabem atender, e por muito tempo eu fiz isso, eu só atendia. E administrar também faz parte do trabalho, então por isso que é muito importante, reforçando, é muito importante a gente tirar esse momento para administrar. Entender, porque atender a gente vai gerar faturamento, vai gerar renda, e por isso, inclusive, que muitas vezes a gente fica pegada em ficar só atendendo, não ter limite de início, não ter limite de término, porque é o que traz o faturamento. Mas entendam, faturar e não administrar não vai chegar a lugar nenhum. Então, administrar é manter o faturamento saudável. A gente precisa manter o que entra. E se entra e a gente não sabe nada, né, para onde vai, não é saudável. E aí a gente não consegue sair disso e acaba, por isso que muitas vezes, às vezes a gente não consegue colocar limite de horário, limite para fazer as coisas, para falar com o cliente, enfim, a gente fica à mercê ali do nosso cliente, porque a gente não administra. Então a gente fica com essa sensação de que se a gente não atender, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente não vai pagar as contas e não é bem assim que funciona, tá? Por isso que é muito importante, eu tô reforçando muito isso aqui nesse vídeo, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Se você trabalha 6 dias só atendendo e nenhum dia organizando, o problema não é falta de cliente, né? É falta de gestão. E já teve vez que eu atendia a semana toda, atendia muita cliente, começava muito cedo, terminava muito tarde, e eu não administrava. E o que aconteceu? Eu não saí do lugar, né? Então, por quê? Porque eu não tinha a gestão. Agora vamos falar sobre a parte do descanso, porque descanso também é parte do negócio, a gente não pode se esquecer disso. Essa parte é muito importante emocionalmente também, né? Descanso não é luxo, descanso é estratégia, é necessário, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar ali trabalhando e só fazendo coisas do trabalho. Não, a gente precisa tirar também momentos pra gente descansar, tá? Corpo cansado erra mais, profissional esgotada atende pior, falta de pausa diminui a percepção de valor. Tá? Então, a gente precisa de ter sempre isso em mente pra gente também conseguir entregar sempre o nosso melhor. Toda cliente que chega, a gente tem a obrigação de fazer o trabalho 100%. Não importa se a gente tá cansado ou isso e aquilo. Então, por isso que é importante a gente entender o nosso corpo, entender a nossa rotina e também tirar essas pausas, esses descansos, para que a gente possa entregar sempre um trabalho bom. Porque a cliente, ela vem, ela não vai, porque um dia você fez bem, outro dia você fez mal, ela tá tudo bem. Não. Ela vai querer que você mantenha um padrão, tá? Então, é importante. Se a gente tá muito cansada, é impossível a gente poder dar o nosso 100% ali. A gente tem que pensar que a gente não é uma máquina de atendimento. Nós somos uma profissional. Então, a gente tem que agir de acordo. Vamos para a sugestão prática. Definir horário de encerramento, né? Como eu já falei, horário de início e também a gente definir um horário de encerramento. Não responder a mensagens, né? Mensagens de cliente depois de horário. Eu parei de atender, tô em casa, você tá fazendo suas coisas, você tá com a sua família e você ficar ali interrompendo ou não dando atenção para sua família ou para alguém porque você tá mandando mensagem após o encerramento de trabalho. Encerrou o trabalho, encerrou o seu horário de trabalho, você vai responder mensagem depois, quando você voltar pro trabalho, né? Nem que, vamos supor um exemplo, você comece às 9 horas, você tire 15 minutinhos todo dia antes, você vem pra sua sala, você organiza e você olha as mensagens e responde as mensagens antes de iniciar o trabalho. Mas precisa de ter esse limite, sabe? De ter esse controle. E ter pelo menos, como eu já falei, né, o dia de descanso, né? Isso é importante. Vamos lá. A vida pessoal também importa, tá, gente? Não é porque você começou um negócio que você vai agora ignorar o restante do mundo, o restante da sua vida, né? Nós não somos feitas só de trabalho. A gente tem que entender isso e precisa dar a devida importância, porque senão depois o trabalho consome, a gente faz tudo errado, aí a gente acha que o problema é o trabalho, mas o problema foi a falta de organização e de dar a devida importância para cada situação na nossa vida, tá?
O negócio precisa sustentar a nossa vida e não substituir a nossa vida, tá? Família, saúde e tempo pessoal impacta diretamente no desempenho profissional. Eu vou dar até um exemplo muito claro, porque eu estou, assim, numa fase muito de estruturação, então, além de eu atender, eu ficar pensando nessa outra parte, na construção do negócio, em estruturar o negócio e cuidar da rotina pessoal também, eu acabei tirando descanso, e sobrecarregou. E, assim, foram 2 meses e eu comecei a ficar exausta. Então, não adianta. Mesmo que a gente acha que vai ser bom ali, depois a gente não consegue sustentar essa rotina. Então, é importante isso. E ter tempo, calma, calma. Se estiver fazendo, uma hora vai dar certo. Você vai conseguir. Não adianta querer resolver tudo na mesma hora, porque não vai, né? Como eu tentei agora e não deu certo. Então, a gente planejar e seguir o planejamento, a gente sabe que, um exemplo, planejou estruturar um negócio por um mês, se você colocar na agenda e na programação e fazer, daqui a um mês ele vai estar estruturado. Então, não precisa querer fazer ele tudo hoje. Então, tenha calma, organiza, determina o que é importante, ora para essas coisas, coloca o dia de descanso, coloca limite nas coisas e vai, que aí vai dar certo, tá? Vamos também falar sobre a parte de organização, e não é só financeira e estrutural. Se sua rotina, vamos falar de rotina, né, que eu acabei de citar agora aqui, se a rotina está desorganizada, seu negócio também estará desorganizado. Por isso que eu falei, deixa eu organizar tudo de uma vez, vida pessoal, empresa, esse, aquilo, fiquei esgotada. Então agora eu reestruturei para poder deixar minha vida pessoal também organizada, minha casa, minha alimentação, porque ainda eu estou focando bastante ainda. Esse ano, um dos meus objetivos é a parte de me alimentar melhor, de cuidar mais do meu corpo. Então, eu preciso deixar essa parte organizada para minha mente ficar tranquila e para que eu também consiga me dedicar, focar também no meu trabalho. Então, em casa precisa estar bem para aqui também ficar bem. Então, a nossa vida, ela não é separada. Então, por isso que precisa de estar tudo organizado. Não só o nosso trabalho, a nossa vida precisa estar organizada, tá? Então vamos agora para os passos simples. Como sair do modo sobrevivência? Primeiro, defina dias fixos de atendimento. Defina um bloco semanal administrativo, né? Uma vez por semana, né? Toda semana a gente precisa fazer a parte administrativa. E estabeleça horários fixos, né? E limite de trabalho. Pelo menos o horário fixo de início. E um limite, né? Até o horário que vai. Planeje sua semana todo domingo ou segunda. Eu gosto de planejar a minha semana de trabalho na segunda, mas eu já sei o que eu vou fazer na segunda. Então não é assim, eu vou acordar e vou pensar, ai, segunda-feira, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho uma programação, eu já tenho uma rotina, eu já tenho o hábito, né, das atividades da segunda-feira. Então o que eu faço? Se vai ter coisa diferente, aí eu paro ali, eu organizo a ordem de fazer as coisas e incluir aquela tarefa nova que tem que ser feita. Mas a gente tem que deixar uma base estruturada, tá? Ou você planeja também no domingo, ou revisa no domingo. Inclusive, é o que eu vou começar a fazer agora, para olhar de uma forma mais ampla para minha semana, tanto da minha vida pessoal como da segunda, tanto do trabalho. Então, no domingo, eu vou dar uma olhada ali, eu vou reorganizar alguma coisa, eu só vou, tipo, revisar o que eu tenho pra fazer, o que eu tenho pra fazer na segunda, na terça, o que eu tenho que incluir, o que talvez ficou pendente da semana passada que é importante, ou o que é mais urgente. Então, só pra no domingo dar essa ajustada, né? Mas já é importante a gente ter certinho o que vai fazer em cada dia. Definir, né, uma meta clara de faturamento mensal. Você tem que saber o quanto você vai faturar, pra você saber o que você tem que fazer, né? Até para você saber as ações que você precisa fazer também. Então é importante isso, defina essa meta de faturamento. Mas tá longe de atingir. Começa a pensar em formas de você chegar nessa meta. Mas é importante você ter um número, nem que não seja o número que você vai faturar esse mês. Mas se você tem ele, você tem um objetivo de faturar ele, você vai começar a fazer ações para alcançar ele. E aí logo você alcança, não alcançar no primeiro, talvez no segundo, no terceiro, enfim, você precisa criar metodologia para poder atingir. Mas é importante ter a meta de faturamento. E óbvio, saber o mínimo também, né? Que você precisa faturar, pelo menos para manter o seu negócio. Porque tem conta e elas precisam ser pagas, tá? Organização também, gente, reduz a ansiedade. Clareza reduz cansaço mental. Isso é uma coisa muito óbvia. Às vezes a gente fica com a mente tão cansada, tão carregada, mas também a gente a gente não tem clareza. A gente não sabe nem o que fazer. A gente acorda perdido. Hoje é segunda, o que eu tenho pra fazer? Nossa, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Porque se a gente não tem clareza, a sensação é que a gente tá abarrotado de coisa pra fazer. E que a gente não sabe se vai dar conta de fazer. E por isso que gera ansiedade, gera cansaço mental. Então, ter a organização, ter a listagem, saber o que vai fazer em cada atividade, isso é descanso, é sabedoria. E a gente precisa começar a trabalhar com sabedoria. Lidar a nossa vida, né? Não só trabalhar, mas a gente precisa de lidar com a nossa vida com sabedoria. Isso faz diferença? Então vamos lá. Nós já falamos sobre organização, agenda estratégica, já falamos sobre controle financeiro e precificação. Inclusive, a parte de controle financeiro e precificação, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado. Agora você entende que tudo isso só funciona se sua rotina estiver estruturada. É impossível a gente conseguir dar conta de vida pessoal, de casa,
de dar atenção para amigo, para familiar, para namorado, para marido, para quem tem filho, cuidar de filho, cuidar do negócio, manter o negócio rodando, manter a parte administrativa em dia, manter tudo funcionando, se não tiver tudo estruturado. É impossível. E também não adianta não estruturar, não vou fazer tal coisa, não vou cuidar da parte financeira, ou eu não vou administrar, ou eu não vou organizar, ou eu vou deixar de fazer alguma coisa em casa. É uma vida bem medíocre. E o serviço e o resultado vai ser de acordo. Então, assim, não vai chegar a lugar nenhum. Então, tem que estruturar. Ou estrutura e faz, dá certo. Ou não tem um negócio, vai trabalhar registrado, que aí fica mais fácil. Mas agora, se quiser trabalhar no negócio e ter um negócio, precisa estruturar e precisa que isso esteja tudo funcionando, tudo organizado, tá? Porque senão não chega a lugar nenhum. Eu falo por experiência. Eu trabalho há mais de 10 anos. E agora eu tô estruturando. Mas não é que não é porque eu ganhava mal. Eu ganhava pouco. Não. Mas também não saía do lugar. O que adianta ganhar muito, mas não conseguir fazer o negócio crescer por falta de estrutura, por falta de organização? Então, por isso, é importante organizar, tá? E ter tudo muito bem estruturado. Agora, gente, né, encerrando, esse vídeo foi bem complexo, assim, muita informação, muita coisa, mas é muito importante isso. Eu acho que esse vídeo, pra falar a verdade, se a gente entender ele, é o vídeo que mais vai fazer sentido, porque ele é o ponto inicial de tudo. É a gente conseguir deixar tudo organizado, a gente ter essa clareza mental que a gente precisa ter tudo organizado, estruturado, definido, pra gente conseguir aplicar e assim, então, ter resultado. E aí, se tem essa base, aí você começa, bom, então calma aí, deixa eu estruturar agora a minha semana, o que eu vou fazer segunda, o que eu vou fazer terça, ou definir os blocos, pronto, defini isso, então toda segunda eu vou dar um exemplo, das 8 às 10 eu vou fazer a parte administrativa, chega lá e faz o seu controle, né, das 10 ao meio-dia eu vou fazer minha agenda, pega a sua agenda, faz o controle da sua agenda, tá? Quem quer faturar é você, então faça o controle da sua agenda. E aí tudo fica mais claro. Enfim, no próximo episódio eu vou falar sobre como uma profissional organizada transmite mais valor. E naturalmente consegue cobrar mais, tá? Porque posicionamento não começa no preço, começa na postura. Me conta aqui, você está vivendo no modo sobrevivência ou já tem uma rotina estruturada?